Olá, meu nome é Sean e tenho uma pergunta para você. Diga-me, você tem medo de aranhas? Quanto a mim, desesperadamente. Desde cedo, sou um terrível aracnófobo. E se você é igual a mim, então esta história vai parecer muito desagradável para você, mas não significa que não seja interessante. Tudo começou no meu aniversário de 10 anos, quando meus pais me presentearam com uma passagem para a África. E fiquei tão feliz com esse presente que, se dependesse de mim agora, ficaria feliz em voltar ao passado e me dar um tapa na cabeça. Eu também pediria aos meus pais que me presenteassem com um carro com controle remoto. Realmente, haveria menos problemas e eu teria algo para brincar. O fato é que meus pais são viajantes profissionais. Pelo que me lembro deles, eles sempre iam a algum lugar. Viajar era parte integrante de suas vidas. E quando eu tinha 10 anos, eles decidiram que eu já tinha idade para começar a viajar com eles. Naquela época, eu me interessava muito pela cultura de várias tribos, a selva, tigres, leões, cobras, crocodilos. Assistia Tarzan e Mowgli. Em geral, eu era uma criança comum, para quem tudo de novo era incrivelmente interessante. Portanto, quando descobri que faríamos uma turnê pela África em uma semana, fiquei animado. Essa viagem foi realmente incrível, uma das melhores da minha vida. Vi animais selvagens, passei a noite na selva e até participei de alguma cerimônia ancestral de uma tribo local. Agora eu entendo que a maioria dessas tribos não segue mais os costumes antigos. Eles simplesmente envolvem turistas com suas canções e danças, mas foi um verdadeiro despertar de conto de fadas para mim. Esta não foi a minha única viagem. Por vários anos visitei vários outros países, dos quais não vou falar agora, talvez na próxima vez. Minha história começa com o fato de que, depois daquela viagem à África, comecei a ficar doente com frequência. Todo outono e inverno tinha amidalite ou gripe. Além disso, fiquei doente por muito tempo. Meus pais pensavam que eu tinha imunidade fraca. Então me deram vitaminas, suplementos dietéticos e chás de ervas para beber. E realmente ajudou, mas apenas por um curto período de tempo. Quando me tornei um estudante do ensino médio, minha saúde piorou repentinamente. Comecei a desmaiar sem motivo, meu estômago doeu terrivelmente e comecei a perder meu cabelo. A pele tornou-se uma espécie de cor amarela. Os médicos simplesmente ergueram as mãos e disseram que todos os meus testes estavam normais, nenhum vírus ou bactéria foi encontrado e que eu estava completamente saudável. Teoricamente, é claro. Provavelmente eu teria morrido completamente saudável graças à medicina moderna, se não fosse por um caso. O que aconteceu? Você pergunta. Uma vez, em uma consulta médica, uma aranha saiu rastejando da minha orelha. Meus ouvidos foram examinados imediatamente e os médicos ficaram horrorizados. Havia aranhas em meus ouvidos. Os médicos não sabiam o que fazer. Essas aranhas eram tão grandes e tão profundas em meus ouvidos que poderiam facilmente me deixar surdo perfurando o tímpano. Não vou assustar você, e direi imediatamente que aquelas aranhas foram levadas embora e que minha audição está em ordem. Mas depois disso fui enviado para um exame mais detalhado, que me abriu novas surpresas. Acontece que as aranhas viviam não apenas nos meus ouvidos, mas também no meu estômago e até na minha garganta. Na verdade, elas eram muito pequenas e eram tantas que não estava claro como eu ainda estava vivo. No dia seguinte, fiz uma cirurgia no estômago e eles tiraram aranhas de minha garganta por vários dias. Antes disso, eu gargarejei com as drogas mais fortes, mas não ajudou. Porém, os médicos conseguiram salvar minha vida e isso foi o mais importante. Porém, assim que tive alta do hospital, um mês depois voltei para lá. A razão era dolorosamente simples. Aranhas apareceram em meus ouvidos novamente. Os médicos obrigaram-me a fazer um novo exame e ficaram horrorizados ao ver que não havia menos aranhas em mim. Antes, pelo contrário. Eu, como um rato de laboratório, fui colocado em uma unidade de isolamento e medicado com uma variedade de medicamentos. Fui vacinado, injetado, dado antibiótico, colocado tanto no calor quanto no frio, mas nada adiantou. Ninguém sabia como e de onde vinham essas aranhas. Biólogos locais não conseguiam nem reconhecer sua aparência. A única coisa que eles conseguiram descobrir foi o fato de que essas aranhas amam muito o calor e não vivem exatamente em um clima frio. Os médicos disseram que, com base no estado do meu corpo, as aranhas viviam em meu corpo há vários anos. E todo esse tempo, elas desenvolveram ativamente e gradualmente reduziram minha imunidade. Afinal, eu era uma criança absolutamente saudável antes. Se para lembrar quando comecei a ficar doente e desmaiar, imediatamente fica claro que foi depois daquela viagem à África. Como a medicina moderna era impotente,
Meus pais tomaram uma decisão desesperada. Eles decidiram me levar de volta à África e encontrar um curandeiro que pudesse me curar dessa doença desconhecida e terrível. Em poucos dias, embarcamos em nossa nova viagem exótica. Você nem imagina como ficamos desapontados quando descobrimos que muitas das antigas tribos que realizavam cerimônias para turistas eram fraudes comuns. Eles não sabiam absolutamente nada sobre a medicina popular. Eles não viviam em uma comunidade e não tinham ideia do que fazer comigo. Então decidimos encontrar alguma tribo antiga real por conta própria e pedir a eles que me curassem. Como você pode imaginar, não encontramos nenhuma tribo. Em vez disso, nós tropeçamos em uma pequena vila, onde fomos informados sobre um curandeiro maluco que vivia na selva e comendo grama. Um jovem chamado Nsonoa concordou em nos acompanhar e ser nosso tradutor ao mesmo tempo. Ele disse que sua tataravó é uma feiticeira. Ela já tem mais de 115 anos e fala apenas uma língua, a linguagem de sua tribo já inexistente. Assim que aquela feiticeira me viu, ela imediatamente gritou alguma coisa e começou a bater pandeiros. Meus pais e eu ficamos muito assustados, mas Nsonoa nos tranquilizou, dizendo que era apenas uma dança de boas-vindas. Então entramos em uma pequena barraca ou uma casa ou não sei como chamar. Ervas estranhas estavam penduradas em todos os lugares e havia padrões coloridos nas paredes. A feiticeira falou uma língua completamente desconhecida para mim. Nsonoa disse que ela sabe como me curar e concorda em ajudar. Quando meus pais pediram a ela para apenas compartilhar com eles uma receita de sua poção secreta, a curandeira ficou terrivelmente braba. Começou a gritar e até mesmo chutou meus pais. Ela os proibiu de voltar e disse que me traria de volta para a aldeia quando eu fosse curado. Bem, pelo menos Nsonoa disse isso. E meus pais não tiveram escolha a não ser me deixar na selva cara a cara com esta velha senhora. Todos os dias, durante várias semanas, esta velha senhora enfiou ungüentos de ervas incompreensíveis em meus ouvidos, me forçou a beber algo nojento e dançou sem parar em volta do fogo. Para ser honesto, no começo eu pensava que ela estava louca e não entendia como algumas ervas poderiam me curar. Uma vez até tentei fugir, porque o tratamento dessa curandeira só fez com que eu me sentisse pior. Minha cabeça começou a doer terrivelmente, sempre via alucinações, vomitava todos os dias e às vezes não conseguia ficar de pé. E quando minha cabeça começou a descascar, percebi que era hora de fugir até que essa mulher maluca me matasse. Mas não consegui fugir para longe. Perdi a consciência bem na selva. E quando acordei, estava novamente em uma barraca com aquela feiticeira. Eu não tinha mais forças e nos dias seguintes estive muito ocupado dormindo. Acordei apenas para tomar uma porção do caldo amargo ou para mastigar uma raiz fedorenta. A curandeira nem me alimentou. Ela me deu muita água, mas nada de comida. E de novo não. Foi assim que uma semana se passou, ou talvez 2. Eu não sei, mas quando voltei, percebi que estou saudável. Olhei para minha pele e vi que voltou ao normal. Meu estômago parou de doer e até ouvi melhor. Naquela hora, a feiticeira estava sentada perto do fogo preparando uma sopa. Sim, era exatamente sopa, e não apenas mais uma poção. Ela sorriu e disse algo gentilmente para mim. Não entendi suas palavras, mas por seus olhos bondosos vi que tudo estava em ordem e que não precisava mais ter medo. Poucos dias depois, ela me devolveu aos meus pais. Eles tentaram agradecê-la pela minha cura, mas a curandeira simplesmente desapareceu na floresta, sem tirar de nós nenhum dinheiro ou ervas que meus pais conseguiram juntar. Nada. Quando voltamos para casa, fiz o exame no hospital novamente. Você deveria ter visto os olhos dos médicos quando perceberam que eu era absolutamente saudável. Não havia um único parasita em meu corpo. Parei de ficar doente, desmaiar e até mesmo ficar careca. A única coisa que me lembrou daquelas aranhas foi uma cicatriz na minha barriga, que apareceu depois da minha cirurgia sem sentido. Eu ainda não entendo como a curandeira foi capaz de me curar. Por que ela não compartilhou seu segredo com o mundo? A medicina tradicional é melhor do que a moderna? Após minha recuperação, meus pais decidiram desistir de suas viagens para sempre, pelo menos em viagens para países exóticos. Decidi desistir de viajar e me tornei um aracnófobo horrível. Não, eu não fico histérico ao ver uma pequena aranha. Estou muito nervoso e seria melhor se eu não visse. Obrigado por ouvir minha história. Você tem medo de aranhas? Escreva sua resposta nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal.